Olá, boa noite. Boa noite, Diego. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Tô ouvindo muito bem. E você, tá ouvindo bem, Raquel? Tô ouvindo sim. Estou nervosa. Primeira vez que eu boto a cara aqui. É assim mesmo. Não muda nada depois. Continua ficando nervosa. Só De fica um pouco certa mais forma é bom, acostumada. mas tá bom então. Vou esperar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Acho que até umas 8h03 dá para esperar. Beleza, a galera tá chegando aí, ó. Bastante gente entrando agora. E aí, como é que tá o serviço nessa época de pandemia? Tá Como é que estão rolando, as né? coisas? Tá rolando. Correria. Parece que aumentou o serviço, né? Sim. Muita coisa via remoto agora, né? Eu acho que era algo que estava acontecendo já, que foi só acelerado, a questão da pandemia, que Uhum. é essa adaptação forçada de todo mundo para esse tipo de comunicação, né? Então, por um lado, é interessante e bom porque eu acho que isso vai estabelecer uma nova forma de comunicação mais eficiente depois que acabar isso tudo também, né? E E por aí, valorizar como é que ainda estão aí mais o trabalho presencial, né? também, e a faculdade aí? Ah, a aula EAD acaba sendo um pouco maçante, né? Porque não está tendo a adesão necessária de todos os professores, então fica um negócio meio descompassado, mas a gente está tentando aí levar. Todo mundo se acostumando ainda, né? Com essa história toda Sim, aí. Raquel, você faz qual curso? Você é zootecnista ou você eu faço tá fazendo zootecnia, agronomia, zootecnia? faço zootecnia. Seu áudio tá cortando um pouco para mim, o meu tá cortando um pouco para você? O áudio, é isso? É, Não, que o seu tá normal. O meu tá cortando um pouco? Deixa eu ver se é o microfone aqui. tá, eu não sei se é a minha conexão. Pessoal que tá entrando aí, tá cortando o áudio meu aí pra vocês também? Comenta aí. É, Tá cortando? Bom, dá um positivo ali, ó. eu não sei se Talvez. eu acho que é a minha conexão mesmo. Aqui Vou tá ver aqui. tranquilo. Júlia Rosa. Obrigado, viu? Ah, obrigado. Vixe, a gente tá com a presença do professor Herbex aqui. Digníssimo professor Paulo Digníssimo. Arbex. Oh, grande abraço. Valeu, professor Paulo Arbex. Que honra, hein? Eu acho que é a minha conexão, então, talvez seja. Áudio normal. Talvez seja alguma coisa. Às vezes esse horário demora um pouco para estabilizar, né? Muita gente entrando também, Uhum. mas é normal. Tá bem melhor do que a live que eu fiz semana passada, que caiu 3 vezes. Nossa, tava tendo aula semana retrasada, eu acho, e caiu 3 vezes e o professor, espera aí que vai voltar, espera aí. Nisso era 6h30 da tarde, ele falou, ó, não dá mais, e é isso. Vocês estão fazendo aula ao vivo, então. As aulas são ao vivo, não são gravadas, né? Então, eu dou monitoria de fisiologia da reprodução, ele tá dando aula ao vivo, mas tem outros professores que não, que eles gravam os slides e disponibiliza pra gente. Bacana. Bom, acho que já dá pra te apresentar, né? Manda bala. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel. E hoje o nosso convidado é o Diego, para a gente estar falando um pouco mais sobre adubação de cobertura. E ele é fundador e idealizador do Agro de Respeito. Para quem não conhece, tem um Instagram e um canal no YouTube, que agora ele está postando vídeo toda quarta-feira. Ele é formado em agronomia aqui na Unesp de Botucatu e faz 7 anos que ele orienta alunos da graduação, pós-graduação, em assuntos ligados à agronomia. E ele tem mestrado em solos e nutrição de plantas pela USP, tem experiência em consultoria, pesquisa e área comercial no agronegócio e também como influenciador digital.
e dissemina experiência e conhecimentos a fim de desenvolver e fomentar a nossa agricultura. Obrigado, Raquel, pela apresentação. É um prazer estar aqui com você hoje. Vamos lá, vamos bater um O papo, prazer é então. nosso. Então, Diego, sobre adubação de cobertura, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que difere a adubação de cobertura da adubação de incorporação? Tá, vamos lá. Primeiro, queria agradecer a galera que está mandando coração aí, que está comentando. Tem galera de tudo quanto é lugar aí, do Mato O Grosso, Marcelo do Paraguai. Paraguai, cara. Caramba, né? Muito legal. E queria falar que é importante a gente, quando está passando também, né, o conteúdo técnico, o conteúdo científico, né, a gente pensar no ambiente produtivo como um organismo vivo, que de fato é, né? E a gente tem diversas formas de fazer, diversas formas de estar atuando numa propriedade rural, de estar fazendo o manejo, né? Então, assim, não existe a forma correta de se fazer, mas existem as formas que elas costumam comumente dar mais certo. Claro que existem várias formas de fazer, cada pessoa, cada técnico desenvolve aí ao longo da carreira o seu conhecimento, a sua habilidade. Afinal de contas, a própria pesquisa é isso, né? A pesquisa são várias formas de experimentação que definem quais aqueles resultados que são mais comuns em determinados tipos de ambiente, tá? Então, só queria fazer essa pequena introdução para estar respondendo. Para quem está acompanhando aí, com certeza, se tiver algum conhecimento diferente, alguma opinião diferente, está contribuindo aí, seria bem bacana, né? Esse é o bate-papo aberto e espero contribuir da melhor forma aí com o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos na minha carreira aí no agronegócio, né? Como a Raquel comentou. E vamos lá, então. A incorporação do adubo ou a adubação de cobertura, é isso, Raquel, que você quer que eu fale as principais diferenças? É isso. Seguinte, né? Aqui no caso a gente está voltando para a pastagem de forma geral, né? Uhum. Tá. Então, as diferenças são que esses dois tipos de adubação, elas têm objetivos diferentes, né? Quando a gente vai conhecer os nutrientes, né, do adubo que a gente vai usar, que a planta precisa para se desenvolver, e isso de forma geral, né, não só para pastagem, a gente tem que entender um pouquinho da dinâmica daqueles nutrientes no solo, como eles se comportam e como as plantas costumam absorver esses nutrientes. E é por isso que tem essa diferenciação, né? Se todos os nutrientes fossem absorvidos da mesma forma e tivessem o mesmo desenvolvimento no solo, a gente não precisaria ter tanta... Seria muito mais fácil, né? Seria como colocar um prato de comida para a planta ali, só com o que ela precisa, ela já come lá na hora e tá bom, né? Uhum. Mas na verdade não é, então por isso que tem essa diferença. Então, quando a gente fala de adubação de incorporação, a gente pode estar envolvendo também a correção de solo. É muito importante, quando a gente fala de pastagem, que isso tem que ocorrer na implantação, né, da pastagem. Então, é um momento chave que você aproveita para estar corrigindo, muitas vezes, aí, o perfil do solo, fazendo uma correção com calcário, muitas vezes com gesso, se for necessário. E é muito importante você, nesse momento dessa adubação de incorporação, você está corrigindo principalmente o fósforo, que é um nutriente que ele se movimenta muito pouco no solo. Uhum. Né? Então, essa é a grande diferença. Esses nutrientes, né, tanto a correção do solo quanto a adubação com fósforo é muito importante nesse momento para você tornar aquele solo um solo que tenha uma longevidade de produção da pastagem com eficiência. Né? E quando a gente fala de adubação de cobertura, ela teria dois cenários possíveis, né? Seria o cenário de uma adubação de cobertura numa pastagem que ou ela não recebeu uma correção devida, ou ela não recebeu uma adubação de incorporação, de implantação de pastagem devida, ou numa pastagem que ela realmente recebeu e ela é uma pastagem com potencial produtivo diferente, né? Porque quando a gente fala de adubação de cobertura num solo que já está legal, que ele foi bem corrigido, que ele teve uma adubação de incorporação, de implantação de pastagem ok, muito legal, você pode simplesmente focar naqueles nutrientes que vão ser mais necessários, né? E gradualmente você pode ir substituindo os outros, né? Você não precisa fazer uma correção muito agressiva, no caso de fósforo, por exemplo, né? E calagem e tudo mais. Você pode focar principalmente no nitrogênio e no potássio,
que são nutrientes que têm uma capacidade de se perder no sistema maior, principalmente o nitrogênio, né? E você foca, nesse caso, nesses nutrientes quando você vai fazer aí uma adubação de cobertura. Agora, num cenário que você tem um solo que ele não foi corrigido, por exemplo, e que ele tem uma deficiência ou tem um fósforo muito baixo, você precisa estar adicionando isso de alguma forma, né? E quase sempre a melhor forma é vir uma adubação de cobertura, né? É muito difícil você ver um solo tão degradado, com uma pastagem tão degradada que, apesar de pode acontecer, né? Mas muitas vezes existe essa confusão, né? De você ter uma pastagem que parece estar muito degradada, mas você ainda pode recuperá-la, né? Então você entra com uma adubação e você vai recuperando aquela pastagem, né? Muitas vezes ela já está formada, e daí você tem que entrar com fósforo, você tem que entrar com calagem, mas daí com todos os cuidados, né? Principalmente o fósforo, quando a gente fala de adubação de fósforo em cobertura em pastagem, se for uma pastagem irrigada, é muito mais fácil a planta aproveitar, né? Agora, quando você tem uma pastagem que não foi bem corrigida com fósforo lá atrás, tem problemas de fósforo, se você adubar muitas vezes com fósforo nessa pastagem, e não for uma pastagem irrigada, a chance do seu pasto ter problemas para absorver esse fósforo é muito grande, né? Porque imagina, o fósforo, como ele caminha muito pouco no solo, ele tem essa dificuldade pela forma que ele fica no solo, você tende a secar a superfície mais fácil, né? Então, de repente, um tempo sem chuva você não vai conseguir absorver, porque a água vai estar lá embaixo, né? E a água é primordial para toda a absorção dos nutrientes das plantas. Inclusive a adubação nitrogenada serve para manter o potencial produtivo, né, das culturas, principalmente das pastagens, para a gente tentar evitar a degradação do sistema, que esse é um nutriente que, como você falou, se perde bastante, e ele é um dos principais na formação das pastagens. E aí, com relação à adubação nitrogenada, quais as vantagens e desvantagens diante das fontes de nitrogênio que a gente tem disponível hoje no mercado? Ok. Então, Raquel e pessoal que está acompanhando aí, as fontes de nitrogênio, eu acho que a mais comum, né, a mais usada nas pastagens é a ureia, né? Então, muita gente usa a ureia, e até normalmente o custo de nitrogênio da ureia, ele é mais atrativo, porque é um fertilizante que tem aí cerca de 44% a 45% de nitrogênio, né? Então costuma ser mais atrativo pelo custo de nitrogênio, mas ela tem aí algumas desvantagens em relação aí a outras opções que a gente tem, né? Então a ureia é um fertilizante que ele é um fertilizante sintetizado da ureia, né? Então é uma fórmula orgânica mais sintetizada, então ele sofre uma rápida mineralização para ser disponibilizado para as plantas, e nesse processo, se você tiver numa condição, de repente, de umidade e muito calor, né, ou calor ou sol, você pode sofrer perdas, né? Então, muitas vezes você pode ter uma condição que você não tem uma pastagem, que você tem uma irrigação, então você usando a ureia nesse caso, e de repente aquela chuva que você esperava não veio, então você pode perder muito dela, né? Então muitas pessoas também acabam optando por outras fontes, né? Acabam pegando, por exemplo, um nitrato de amônio, que daí você tem um risco balanceado, né? Porque a ureia, quando ela sofre a mineralização, ela principalmente vai como a fonte de amônio, né? E a fonte de amônio tem esse potencial de se perder no ambiente, principalmente em situações de pH mais elevado, né? De solo de pH mais elevado. E quando a gente fala de nitrato de amônio, metade do nitrogênio desse adubo, ele é nitrato e metade ele é na forma de amônio, né? Então, o nitrato, ele tem uma dinâmica diferente no solo, né? Ele não tem essa perda por volatilização, né? Vamos dizer assim, né? Ele não se perde na forma de amônia. Ele pode se perder na forma de gás, mas apenas em condições de falta de oxigênio, que são condições que podem acontecer, mas normalmente acontecem em situações mais profundas do solo, né? Então, nós temos uma vantagem maior do nitrato nesse sentido. Então, muita gente, às vezes, que não trabalha com irrigação, acaba preferindo por usar uma fonte mista aí, um nitrato de amônio, um nitrato de cálcio, muitas vezes, para tá inserindo como opção de adubo nitrogenado. E a gente tem o sulfato de amônio também, que daí ele é uma fonte de nitrogênio e ele é uma fonte de enxofre, que é importantíssimo para todas
as gramíneas, né, principalmente aí as pastagens, em que acaba sendo uma escolha interessante, porque apesar de ele se disponibilizar na forma de amônio, ele tem uma reação mais ácida na forma de se decompor ali do solo para fornecer o nutriente. Então, em comparação com a própria ureia, apesar de ele ter metade da quantidade de nitrogênio da ureia, ele tende a perder menos por volatilização, que é uma reação mais alcalina que acontece, né? Então, ele também acaba sendo aí uma opção interessante. E, se a gente for falar de adubo nitrogenado, tem as fontes orgânicas, né? Que muita gente, às vezes, não aproveita e acaba se esquecendo. E, dependendo do seu sistema de manejo, você pode estar acumulando, né, fontes orgânicas como o esterco de curral, né, e fazendo um processo de compostagem ou fazendo uma amontoa para fazer uma bioestabilização desse esterco e estar distribuindo isso também no pasto, que é uma boa forma de estar voltando um pouco desse nutriente, desse nitrogênio, entre outros nutrientes, para a pastagem. Certo. E quando eu vou falar de adubação, principalmente de cobertura nitrogenada, o que eu devo levar em consideração? Análise de solo, análise foliar, não sei, mais alguma coisa que eu poderia citar aqui. Então, Raquel, quando a gente vai para um sistema produtivo de criação animal, né, e eu passei por essa mudança na minha carreira, porque eu não trabalho, né, não trabalhei com a parte de criação animal assim que eu me formei, né? Eu passei um tempo trabalhando com agricultura, depois acabei começando a trabalhar com a parte animal e realmente foi um desafio, né? Quando a gente fala de agricultura, a gente trabalha com uma parte da cadeia, né? A gente trabalha pensando no solo, fazer análise de solo, vamos corrigir, vamos adubar a cultura e vamos alcançar um teto produtivo com uma economia, né, para conseguir ter lucratividade e assim conseguir chegar no objetivo da propriedade. Né? Agora, quando a gente vai para a criação animal, e eu acho que é muito bacana, né, que você está estudando para zootecnia, né, para ser zootecnista, mas quem está acompanhando aí, que muitas vezes tem muito agrônomo que eu conheço que fica na parte vegetal e não tem muito essa experiência na parte animal, e é uma coisa que eu indico para todo mundo, porque você consegue ver muito mais coisas desse ciclo, né, que é você ter a produção do alimento, mas você já precisa produzir aquele alimento para o animal, produzir aquela produção vegetal pensando na nutrição animal, né? Então você tem que ter essa ponte para você fazer o raciocínio em cima do que você vai usar lá na pastagem, por exemplo, ou numa área de silagem. E isso é muito legal, porque você fecha o ciclo, né? Por exemplo, eu trabalhei bastante com pecuária leiteira, e na pecuária leiteira, por exemplo, o meu foco é o quê? Meu produto é o leite. Agora, para chegar no leite, eu tenho que ter um animal com bem-estar, saudável, eu tenho que ter manejo de pastagem, muitas vezes eu tenho que... muitas vezes não, né? Eu tenho que estar alimentando esse animal no coxo, tem que pensar tudo isso, né? E o manejo animal, todos os índices, indicadores zootécnicos que tem que ver, né? De qualidade do leite, né? CCS, CBT, e produção, e ciclo reprodutivo, e fazer o manejo reprodutivo do rebanho. E tudo isso é influenciado lá atrás pelo que a vaca come, e o que a vaca come, se eu estou produzindo muita coisa ali na minha propriedade, vai estar interferindo na qualidade do alimento desse animal, né? Então você tem que fazer um pouco com esse... variáveis, né, que a gente tem. Exato. Muitas, no caso. Muitas variáveis, então tem que fazer esse caminho inverso. Então, quando você me pergunta como que a gente decide, né? Claro, eu acho que a análise de solo ela traz algumas coisas bem interessantes, é super importante, principalmente no sentido de correção de solo e no sentido, não só de correção no sentido de calagem, mas correção no sentido de corrigir fósforo, né, corrigir os teores nutricionais, né, cálcio, magnésio dentro da CTC, uma porcentagem bacana ali. E também, quando a gente vai pensar na adubação de cobertura, a gente tem que pensar na produção da forrageira, né? Eu tive o prazer de ter feito um treinamento, né, e ter acompanhado por um tempo o pessoal do programa Balde Cheio da Embrapa Sudeste. Indico para todo mundo que está assistindo aí, não sei se a Raquel conhece, que tem um pessoal muito fera lá, eu aprendi bastante com eles, né, e uma coisa que o Dr. Arthur fala lá, o Dr. Arthur Chinelato, que eu sou fã, né, ele fala, né, e demonstra isso em diversos experimentos que eles fizeram lá,
que no clima tropical nós temos, nós não chegamos ainda naquele ponto, né? É muito comum a gente ver trabalhos de adubação em que você está adubando e você vê assim, até quanto a produção vai e de repente começa a chegar num patamar, né? Quando a gente fala de pastagem em clima tropical, a gente está adubando, está produzindo, né? Principalmente em regiões em que o clima é mais favorável, que é mais quente, chove o ano todo e tal, a gente consegue produzir muito, né? A gente não chegou ainda muito nesse final da curva, né? Então, o que a gente costuma usar como referência para poder fazer um cálculo de adubação nitrogenada ou potássica é o quanto que o animal está consumindo. Então, por exemplo, se você tem uma lotação de 5, por exemplo, UA por hectare, né? Sendo cada UA aí 450 quilos, né, por hectare, mais de 450 quilos, tem que fazer a conta para achar quantas UA você tem. E daí você tem que essas 5 UAs por hectare, eles estão consumindo cada um, quanto que eles estão consumindo de matéria seca. Né? Então, você vai ver quanto que cada animal tem de potencial de consumir de matéria seca, né? Então, você coloca lá de 10 a 11 quilos de matéria seca por animal, que eles têm de potencial em produzir, você multiplica por 5 e você multiplica pelo tempo, né, que essa pastagem estaria disponível para ele. Né? Essa é uma conta difícil de falar assim, né, para ir acompanhando, mas eu deixo o convite também para quem quiser ver, tem ela explicada certinha lá no canal do YouTube, então tem um vídeo que eu explico essa conta. E daí, o que você faz? Com base nisso, você pega, por exemplo, no boletim técnico, se você não tiver uma análise do seu capim, e você consegue estimar ali, por exemplo, que numa média, tá, geral, muda um pouco de espécie de capim, mas você consegue estimar quantos quilos de nitrogênio, de potássio, eles extraem por tonelada. Né? Então, se você sabe quanto de matéria seca o seu animal vai consumir, você sabe qual vai ser uma média ali de unidade animal por hectare que você vai ter na sua taxa de lotação. Se você sabe quanto ele come, você sabe quantos animais você tem e quantos dias isso vai estar disponível para ele no ano, dependendo da sua região, quanto tempo você consegue fazer aquela pastagem, você consegue calcular, né, sabendo quanto que tem quilos por tonelada de nitrogênio e de potássio, né, que de nitrogênio uma média aí é 15 quilos por tonelada e potássio cerca de 20 quilos por tonelada de matéria seca, e você consegue estimar aí nessa conta toda quanto que você precisa adubar nesse período, né? Daí você vai chegar no número total e você pode dividir isso pelos meses que você vai fazer essa adubação para você parcelar com certeza, porque como a gente estava falando, né, o nitrogênio e o potássio são nutrientes muito fáceis de se perder no sistema, e então é importante você parcelar nessas adubações, né? O que ocorre, por exemplo, na experiência que eu mais tive, que é o pastejo rotacionado, é estar aplicando sempre na saída dos animais, né? Então, os animais saíram do piquete e você entra com a adubação parcelada. A Júlia está falando aqui que quem nunca assistiu o Agro de Respeito para saber essas contas e passar em FERT, que é uma matéria que a gente tem, não é raiz. É complicado um pouco aprender tudo isso de conta e, de novo, com tantas variáveis para se levar em consideração. Pois que nem eu falei, né? Isso é uma conta que você faz que não pode ser uma regra, né? Que nem eu falei lá no começo. É algo para te guiar. De repente, quando você for trabalhar numa propriedade, você vai ter algumas variáveis que a gente não está considerando aqui, que você vai ter que ver no dia a dia e estar ajustando, né? Considerar o que já era feito antes, né? O potencial produtivo e tudo mais. E bom saber, viu, Júlia, que eu estou ajudando o pessoal a passar em FERT. Ajuda bastante. Inclusive, nesse caso, a gente tem que saber de todas as variáveis e a água, você já chegou a falar um pouco. Eu posso... Aliás, deixa eu dar uma introduzida, né? Ontem eu estava assistindo uma palestra sobre da Natália, da Unesp de Jaboticabal. Ela estava testando diferentes fontes de nitrogênio no Marandu e ela disse que não encontrou dados diferentes dentre das 3 fontes que você citou. Só que, no caso, ela usou a adubação nitrogenada com a ureia, que ela realizou, foi num dia chuvoso.
e aí não deu diferença estatística. Nesse caso, quando a gente não tem uma pastagem irrigada e conhece a média de chuvas e o clima que a gente tem, a gente pode trabalhar com duas fontes diferentes de nitrogênio? Vamos lá, Raquel. Eu Com acho que não tem relação, com relação à perca de nitrogênio. Beleza. Não tem problema em trabalhar com duas fontes diferentes. Eu acho que isso é interessante, né? Você ter uma estratégia, né? Um plano A, um plano B. Agora, sim, mesmo você sabendo qual que é a média pluviométrica, né? Quanto que chove na sua região e tudo mais, é muito difícil você acertar. A gente vê previsão do tempo e você pode ver em tudo quanto é lugar. Se você tiver, sei lá, um dia antes, 2 dias antes, talvez no dia você tem mais certeza do que vai acontecer, né? Então dá para você tomar alguma decisão. Agora é muito difícil, mesmo você sabendo uma média anual, você fala, não, esse ano eu vou usar só ureia, porque eu conheço muito bem, né? Porque a gente tem as variações. E quando a gente fala de manejo de pastagem, muitas vezes você precisa fazer uma adubação ali, você perdeu o dia, de repente começa a chover um monte, fica nublado, você perdeu a chance, né? Para qualquer cultura, na verdade. Então, acho que isso é muito difícil. Então, é importante você ter essa flexibilização aí do tipo de adubo que você usa. Agora, esse trabalho da Natália, eu não vi essa live, mas o que é comum acontecer é isso que aconteceu no trabalho dela, né? Você ter uma série de tipos de adubação, mas se você tem uma condição favorável para não perder a ureia, por exemplo, ela não vai ter a perda que pode acontecer, né? Então, de repente, que nem você falou, tem uma condição chuvosa e permitiu que não se perdesse. Muitas vezes, até se a chuva fosse muito forte e você adubasse com nitrato de amônio, por exemplo, você ia ter perdido esse nitrato e você teria aproveitado o amônio. Então, de repente, a ureia ia ganhar. Então, isso pode acontecer, né? Então, eu acho que é importante ter esse tipo de conhecimento do qual que seria o efeito de cada adubo para poder flexibilizar sempre que possível, né? Claro que é sempre difícil acertar, às vezes um está muito caro, o outro está mais barato, na prática mesmo é um pouco mais confuso, né, de acertar isso no dia a dia, mas eu acho que esse conhecimento ajuda ao técnico, ao produtor rural, a estar tomando a melhor decisão para aquele momento. Certo. Pessoal, quem estiver assistindo a live e tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder. Tem bastante tempo ainda. E quais situações você recomendaria adubação nitrogenada ou consórcio com leguminosas? Que aí é uma fixação de nitrogênio e disponibilidade diferente da adubação. Tá, vamos lá. Essa aí também, eu vou responder ela de uma forma talvez um pouco polêmica, né? Mas a gente vê bastante aparecerem opções, né, para estar suprindo a passagem de nitrogênio, né? Mas pela escola que eu formei aí, né, o pessoal que eu me desenvolvi nessa parte técnica de manejo de pastagem e pela experiência que eu tive, né, e tudo mais, o que é muito comum observar, principalmente, não, eu acho que nos dois casos, né, mas tanto pecuária leiteira quanto de corte, é que o beabá não está bem feito ainda, sabe? Tem muita gente que está pecando no beabá. Então a gente vê muita pastagem mal cuidada, que deixam de fazer calagem ou deixam de adubar corretamente. Muitas vezes tem muito aquela resistência de, né, principalmente na pecuária leiteira, eu falo isso porque eu tenho mais vivência nessa parte, que eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu estou sem dinheiro para adubar, sabe? E isso é mais ou menos o mesmo tipo de escolha, né, que você pode ter no sentido de não secar a vaca na hora certa, porque ela ainda está dando um pouco de leite, né? Você vai estar perdendo dinheiro no final das contas, porque o seu manejo vai estar errado, né? De repente ela já teria que ter emprenhado, você já teria que ter secado, até para não sobrecarregar, para você poder parir, poder produzir de novo. Já dizia o professor Paulo Meirelles, né? A gente tem que saber fazer o arroz com feijão, senão nada dá certo. Exato. Então, assim, eu vejo que tem muita gente, a maioria ainda está nessa pegada, né? Então, assim, eu não quero de repente, falar alguma coisa que a pessoa fala, pô, não vou fazer adubação nitrogenada, vou fazer consórcio com leguminosa e tá tudo certo, né? Até porque as leguminosas
assim, pela experiência que eu tive, tem gente que gosta muito, que faz, principalmente eu vi bastante coisa com feijão guandu, e que tem um resultado bacana, mas são pessoas que já vinham trabalhando a fertilidade daquele solo por mais tempo. E tem pessoas que não fazem, querem direto, né? E daí não dá. Eu acho que é importante você trabalhar o feijão com arroz, né? E depois, talvez, ir testando algumas coisas diferentes, como consórcio com leguminosas e tudo mais, né? Eu acho que essa ideia de que a leguminosa vai transferir o nitrogênio, porque ela vai pegar do ar e naquele mesmo momento já vai transferir e tudo mais, isso não é tão místico, não acontece assim tão rápido, né? Eu acho que é um trabalho de longo prazo, muitas vezes você agregar matéria orgânica nesse solo com nitrogênio. E existem trabalhos que mostram a transferência de nitrogênio entre leguminosas e outras plantas, numa condição que a leguminosa já está bem suprida de nitrogênio. Isso pode acontecer via micorriza, mas é uma quantidade pequena ainda, e eu acho que já seria um nível de solo um pouco mais equilibrado, com arroz e feijão bem feito, adubação bem planejada, e de repente você começa a entrar com esse tipo de manejo. E é preciso tomar um certo cuidado, né? Porque tem não são todas leguminosas, tem algumas leguminosas que podem trazer aí prejuízos, né? Que tem fatores aí antinutricionais, né? Por exemplo, que nem a crotalária pode ser um pouco perigosa aí, de repente, para você fazer um consórcio. E outra coisa é quando você faz um manejo de pastagem e você coloca a leguminosa, você precisa tomar um certo cuidado, de repente, para controlar esse consumo, né? Porque você fornecer proteína no coxo, você tem mais controle. No pasto você não tem tanto. Então, de repente, para você não ter um gado que consumiu demais e ter algum problema de desequilíbrio nutricional depois, você precisa estar dosando isso de uma forma correta, né? Para não ter esses problemas nutricionais no animal. Certo. Ó, o Dantas Lacerda perguntou com quantos dias após a implantação da pastagem se entra com a dose de cobertura. Quantos dias depois da implantação da pastagem? Isso. E entra com a dose de cobertura. Tá. Vai variar um pouco com o capim, né? Mas, assim, de forma geral, você precisa esperar essa pastagem se estabelecer, né? Então, você fez, por exemplo, uma adubação, uma implantação de pastagem ali com capim mombaça, você vai demorar, por exemplo, aí entre 60 às vezes 70 dias para ele estar estabelecido, para você começar o ciclo, né? E daí, depois do primeiro corte, você entra com a adubação de cobertura. Então, é bom ter esse raciocínio, né? Sempre depois do corte, você entra com a adubação de cobertura, independente de qual material você está usando, qual cultura você está trabalhando. Uhum. O Wanderson perguntou adubação de cobertura via foliar. Quais as vantagens e desvantagens em comparação à via solo? Adubação de cobertura, né? Só para esclarecer uma situação, a adubação de cobertura que a gente está falando até agora é uma adubação via solo, né? Então, não quero gerar essa confusão aí, né? Porque às vezes fala, pô, mas se jogou em cobertura, a planta já está lá, vai absorver na folha. Na verdade, não, ela absorve via solo, ou a maior parte absorve via solo, grande maior parte. E pensando em adubação foliar para pastagem, eu acho que é válido também. A gente tem... a pastagem também precisa ter micronutrientes, né, para se resistir melhor aí a pragas e doenças, né? Todas as plantas precisam ter os micronutrientes. E eu acho que é interessante. Mas o que eu volto a falar aqui é que tem muita gente que acaba dando um passo maior aí, né? Que é subir a escada pulando 4, 5 degraus já direto. Então eu acho que é importante ter essa base, né? Ter uma correção do solo bem feita, ter uma adubação bem planejada e bem feita, para depois subir nesse nível aí dos micronutrientes, que são com certeza importantes, podem ser aplicados via solo, via foliar, né? Eu estou falando micronutrientes porque existe um potencial maior de aproveitamento, né? Quando a gente fala de adubação via folha e via solo, as plantas têm um potencial de absorção via solo muito maior, né? As plantas têm uma absorção via folha, mas isso é pelo processo evolutivo das plantas aquáticas irem para o solo e tudo mais. Isso foi mantido, né? Mas o processo de absorção via solo é uma evolução nesse sentido e ele é muito mais eficiente.
né? Então, eu falo de micronutrientes porque eles, como os outros, são nutrientes, ou seja, as plantas precisam de todos eles para completar o ciclo de vida, para conseguir ser produtiva e formar e ter todos os processos metabólicos bem feitos, mas a planta precisa deles, mas precisa deles em menor quantidade. Então é mais fácil ter uma eficiência numa adubação foliar com micronutriente, por exemplo, do que com macronutrientes. E existem outras coisas por aí no mercado, né? Existem fertilizantes, biofertilizantes, aminoácidos, e outras coisas aí que podem entrar via foliar, mas isso já seria um up, né? Já seria alguma coisa um pouco mais sofisticada, né? Depois que você constrói todo esse processo de fertilidade. A fertirrigação se encaixa em qual? É, absorção por solo ou por folha? Aí depende. Essa aí é a melhor resposta, né, para os Tudo profissionais da depende, agrária. exato. Tudo depende. Ô, Wanderson, que bom, cara. Que bom que você entendeu aí. Obrigadão pela pergunta. Então, a fertirrigação, normalmente, ela tem um objetivo de ser via solo, né? Então, quando você faz, de repente, o que você está fazendo? Você está usando a água de irrigação como um veículo para estar levando aquele adubo lá para sua área, né? Então, eu falo isso porque o grosso mesmo é via solo, né? Agora, nada impede de você colocar um adubo biológico, um fertilizante de micronutrientes, algo que tenha o potencial de ser absorvido pela folha na fertirrigação. Agora, sinceramente, eu acho que a eficiência de absorção, mesmo sendo algo voltado para foliário que você coloque numa fertirrigação, vai ser via solo, né? Porque, enfim, não vai estar pulverizado na folha, não vai ser aquela coisa toda que caiu no solo, a planta vai absorver mais fácil, né? Certo. E outro dia eu te perguntei se você tinha experiência com adubação de cobertura no milho. A gente recebeu duas perguntas, que a primeira é se é possível realizar o plantio do milho sem adubação de cobertura. Eu acho que é estabelecer a lavoura, né, no caso. Eu fiquei um pouco confuso com essa pergunta, é, mas eu acho que a pessoa quis dizer de não fazer adubação de cobertura, né? Fazer, Certo. fazer de repente uma adubação pré-plantio e uma adubação de plantio, de repente, né? Olha, eu nunca falo que é impossível, né? E porque existem várias formas de se fazer, não é o padrão. O que poderia ser feito, de repente, em questão de nitrogênio, né? Porque o maior problema acho que é o nitrogênio, que ele vai melhor em cobertura. Mas nós temos tecnologias que permitem uma liberação mais lenta, né? Nós temos adubos nitrogenados de liberação lenta, que podem ser aplicados antes, né? Num preparo, de repente num plantio. Nós temos, em questão de potássio, existem manejos que você faz uma adubação potássica pré-plantio, né? Então, de repente, em solos que são solos mais pesados, solos mais argilosos, né, de matéria orgânica mais alta, você consegue ter, muitas vezes, o suprimento desses nutrientes ou fazer uma correção de solo que fique por mais tempo, né? Se você pegar um solo muito argiloso ou com bastante matéria orgânica, você, muitas vezes, você consegue reduzir bem a adubação, né? Então, você não precisa tanto, você acaba adubando ali e aquilo já tem um poder tampão, já tem muito nutriente, né? E você entrando com nitrogênio com uma ureia de liberação lenta, por exemplo, ou enfim, dentre ferramentas de nitrogênio, eu acho que é o que a gente tem hoje, né? Porque mesmo o nitrogênio orgânico, é difícil a gente ter um material que tenha essa característica, né, de você conseguir fazer tudo no começo. Agora, outro cenário seria você estar plantando numa região que você tem uma segunda safra ali, ou na verdade, segunda safra ainda você precisa adubar bem, mas uma safrinha, de repente você tem uma situação que você não vai aproveitar tanto, vai estar saindo da época, né? Daí você tem que fazer as contas, muitas vezes não é tão viável você estar investindo numa adubação muito pesada, daí você faz tudo antes também, seria um possível cenário para você tá muitas vezes reduzindo o nível tecnológico daquela cultura porque você já espera que vai ter uma produção menor.
Ó, o Harley disse aqui que tem estudos em Guarapuava que foi feita adubação em nitrogênio primeiro antes do plantio e não foi preciso fazer a cobertura com ureia protegida. Ureia protegida. Uhum. Ureia protegida. Muito legal. Obrigado pela contribuição, parceiro. E é justamente, eu não conheço outra forma de se fazer, tá? Além da ureia protegida. E aí, quando a gente não usa a ureia protegida e quer fazer uma adubação de cobertura normal, como que eu faço? Adubação de cobertura no milho, a gente tem os dois cenários, quer dizer, tem alguns cenários no milho, talvez, já que a gente está falando aqui sobre criação animal também, tem o cenário do milho grão e tem o cenário da silagem, né? De qualquer forma, é importante na adubação de cobertura você ter um conhecimento sobre o histórico do seu solo, né? Você fazer uma recomendação de adubação baseado no potencial produtivo daquela cultura, né? Então, no caso do nitrogênio, como nós não temos nitrogênio na análise de solo, a gente faz baseado no quanto a gente espera produzir naquele solo. E para isso é importante a gente saber como que foram as outras safras. E a água não é só importante para as plantas também, para a gente também. Muito sede. O Wanderson perguntou se a adubação de cobertura em pastagem é sempre a lanço e qual o melhor momento para se fazer. Fala, Wanderson. Cara, a adubação de pastagem de cobertura é a lanço ou via fertirrigação, né? Não tem como fugir muito disso. Eu já vi gente fazendo a lanço, né? Eu não sei se você, quando fala lanço, quer dizer manual, né? De repente, você está com piquetes pequenos, dá para fazer manual, mas eu já vi muita gente fazendo também. Tem aqueles, se tiver uma área mais nivelada, né? Tá tirando, abrindo os piquetes, né? Aqueles piquetes com cerca elétrica, tal, né? Você desencaixa e tal e passa com de repente uma espalhadeira de calcário, alguma coisa assim, jogando a adubação também. Tá? Eu já vi bastante gente fazendo isso, mas acaba sendo também a lanço, né? Então, de fato, São diferentes localizada. formas de lanço, né? Diferentes formas de lanço, porque localizada tá em tudo, né? A pastagem você tem que abranger tudo ali, né? De uma forma mais uniforme possível. Então, eu acho que não tem muita saída, a não ser que seja fertirrigação mesmo. E o melhor momento para se fazer? O melhor 2 momento. dias, 3 dias? O melhor momento, né, em questão de momento da cultura, é após o pastejo, né? Então, os animais pastejaram ali, e você faz adubação de cobertura. E daí é importante você verificar sobras também, né? Às vezes, dependendo do tamanho do piquete e da quantidade de a lotação animal que você tem ali, né? Podem ter sobras, essas sobras, o ideal é que você esteja roçando elas, né? Essa é uma operação que muita gente reclama, muita gente bate Ou o pé. ajustar a lotação, né? A taxa de Ou lotação ajustar a certa. lotação, né? O que eu aprendi com o pessoal do balde cheio, inclusive, Raquel, eu acho que é uma estratégia interessante. Tem muita gente fazendo e dá mais trabalho. Essa história do roçar, né? Eu também pensava isso, pô, se ajusta a lotação, beleza. Agora, se está sobrando um pouquinho, é porque as vacas não estão passando fome, né? E de repente, se não está sobrando nada, e aí? Né? Será que... Então, eles falavam muito isso, de você ajustar a lotação, mas ter um pouquinho de sobra. Esse um pouquinho de sobra, você roça e isso volta como matéria orgânica pro solo, né? E você garante que suas vacas estão comendo ali o máximo de volumoso naquele piquete, né? E daí o momento no sentido da cultura é esse, e o melhor momento durante um dia é você fazer no final da tarde ou à noitinha, porque daí você não vai ter aquele problema de temperaturas altas, né? De repente você está usando aí um nitrogênio à base de amônio, e até se você usa esterco, né? De repente você usa esterco de galinha ou esterco bovino compostado e tudo mais, né? Ele sofre a mesma transformação que a ureia se transforma para fornecer amônio para as plantas, né? Então é importante você estar fazendo isso em momentos que realmente não tenha uma intensidade solar muito forte e para perder, porque também se perde por volatilização aquele nitrogênio quando você aplica. Sim. Ó, a Júlia perguntou:
É uma curiosidade, na verdade. Diante da sua experiência com consultoria, qual erro é mais comum de se ver nas propriedades a respeito do manejo de solo no geral? Beleza, Júlia, boa pergunta. É, o maior erro do que eu já vi, tem vários, né? Tem um que esse é batata, principalmente quando você começa, né? Tem muitas propriedades. Na verdade, depende muito do tamanho da propriedade, né? E do grau de profissionalização da propriedade. Mas uma coisa que muitas vezes, quando a propriedade não tem assistência técnica prévia, é muito comum ver, são os produtores não dando talvez a importância para algumas coisas relacionadas à análise, né? Principalmente a variabilidade do solo. De repente, tem muita gente que faz assim, fez um ponto no meio da fazenda, aquilo é a análise de solo dele, né? Então você fala, mas beleza, né? E daí, muitas vezes até bate o pé e fala, não, tenho certeza, vivo aqui faz 20 anos, é tudo igual e Ou usa do tal. ano passado, né? Ou usa do ano passado, que nem aquele meme, né? Sim. E isso é comum, né? E às vezes a do ano passado foi feita dessa forma, sem critério, né? De repente foi uma amostra simples lá no meio da fazenda e boa, e a fazenda é toda assim. E a gente vê que quando você começa a desenvolver o trabalho e começa a mostrar algumas coisas que vão aparecendo, né? Isso quando você não consegue convencer, né? Você fala, não, beleza, né? Tá, tenta Tem que conversar. deixar acontecer errado para o Tem produtor que, acreditar, né? né? Então, e às vezes eles convencem a gente também, né? Você fala, pô, né? Às vezes o cara tem conhecimento Sim. além do que, né? E daí você começa a ver algumas coisas, né? De repente você fala, ó, então tá vendo aquela área que produziu menos? Então, aquela área tem menos fósforo, né? E você vê e tal, e depois vai fazendo de uma forma mais criteriosa, vai vendo essas coisas, né? E o outro erro principal que eu me lembrei aqui quando você perguntou está relacionado ao que a gente já falou aqui, né? Que é muito comum, até porque eu acho que não é uma culpa do produtor, não é teimosia do produtor, é uma coisa que não é culpa de ninguém, né? É algo geral que muitas vezes vem profissionais, sempre tem profissionais especializados que vêm oferecendo, representando diferentes produtos, né? E os produtos realmente entregam resultado, mas é Milagroso. comum, milagroso, né? Eu acho que ninguém vai falar mal do seu produto, né? E Sim. muitas vezes eles entregam esses resultados. Agora, o que acontece é que muitas vezes, né, tem as pessoas que se preocupam um pouco mais com isso, em criar esse tipo de relacionamento com o produtor, no sucesso do produtor, que eu acho que é algo que está aumentando, né? Eu não vejo, por exemplo, todo mundo que trabalha com venda é desonesto e tal, produtor. Não. Eu acho que a tendência, até por essa comunicação que a gente está sofrendo, né? Eu vi ontem uma estatística de 85% dos produtores no Brasil que foram pesquisados em vários estados já usam o WhatsApp. Então, e eu via muito isso. Inclusive, eu tinha dificuldade de conversar por e-mail com alguns produtores e o WhatsApp eles tinham. Então, você vê que o negócio tá mais rápido de comunicação. Então, os caras que também são muito picareta vão começando a sair do mercado. E aqueles que não são, né, que se preocupam realmente com sucesso, querem construir relacionamento, construir uma forma de ajudar o produtor mesmo, né? Se as pessoas vão tendo mais sucesso, vão ficando no mercado. Mas, de qualquer forma, onde eu quero chegar é que muitas vezes chega um produto para o produtor e ele fica na dúvida. E ele acaba muitas vezes investindo num tipo de tecnologia que pode ser muito boa, mas ele não fez o feijão com arroz lá atrás, né? Então isso é comum de acontecer, né? Então chega lá para você lá, pô, isso aqui é bom, né? Coloca o negócio na sua frente lá, esse produto é bom. Você fala, é bom, mas você fez a calagem lá que a gente combinou, né? E aquela área lá e tal, não, mas tô sem dinheiro. Daí você fala, putz, né? Então, nesse Aí é caso duro. aí, geralmente não, em experimentos, a gente deixa a área testemunha, que é sem tratamento nenhum, e faz diferentes tratamentos ou o tratamento que a gente quer nas outras áreas. É viável fazer isso numa propriedade, igual você falou, para mostrar que o feijão com arroz não foi feito e dar aquela diferença? Você fala fazer um lado a lado, fazendo o manejo que você recomendou contra o manejo que ele já fazia, por exemplo, o produtor já fazia. Na verdade, não sei como explicar. Pensa que tá análise de solo, tá tudo certo, que assim não dificulta Tá. tanto.
E Tá, aí, né, ele vai ter uma pastagem e a adubação dele, ele faz anual. E você, tipo, se você falar que rotacionado e adubação de cobertura na saída dos animais é melhor do que a anual. Não sei se você entendeu o meu ponto. entendi. Ele faz um tipo de manejo, eu proponho um outro tipo de manejo. Quando a gente fala de piquete rotacionado, quando a gente fala de cultura, né? Vou fazer no meu milho silagem aqui, vou fazer na minha área de soja. É um pouco mais fácil de fazer isso, né? A gente separa lá, aqui faz com, aqui faz sem, ou faz manejos diferentes, e a gente vê o resultado, né? Colhe separado, né? De repente avalia a sola, avalia o que quiser, tamanho de planta, comprimento, crescimento. Isso é muito feito, né? Quando a gente vai para pastagem, dá para fazer também, mas tem que ter um certo cuidado ali, né? Porque de repente, se você fizer dentro do mesmo sistema, do mesmo módulo, né, que você vai estar rotacionando os animais, você vai ter um. Como é que você vai fazer isso, né? Você vai ter um desbalanço de capins, né? De crescimento do volumoso. Então, assim, eu acho que nesse caso, você teria que estar separando um outro módulo, né? E seria bacana que fosse um módulo que tenha uma característica semelhante ao módulo testemunha, para você estar entrando com esse manejo. Agora, essa situação de aplicar na saída do piquete ou aplicar anual, isso aí não vai precisar de lado a lado, não. Se fizer a primeira vez, o produtor vai falar, pô, por que eu não tinha feito isso antes? Porque vai ficar tão verde Enche o ali. olho, né, de tanta forragem produzida. E daí corre para o manejo de pastagem, né? Aumentar a Sim, taxa de lotação para não sobrar e tudo isso para não passar do ponto e perder o volumoso, né? sim. Ó, o Matheus perguntou se em sistemas de pastejo rotacionado irrigado, onde o ciclo de forragem é curto, como o Tifton 85, fazer 2 adubações no ano, antes do inverno e do verão, seria interessante. Cara, o Tifton é um volumoso top, né? É um volumoso classe A, né? Questões bromatológicas, nutricionalmente para o animal é muito bom, mas ele precisa, né, de ter um manejo um pouco mais de perto, né? Vamos dizer assim. Esses tipos de gramas, né, que nem o Tifton, eles precisam que você, além de fazer a adubação, você roce, né, você esteja tomando um cuidado com o ponto certo, que nem você mesmo colocou aí, né, Matheus, né? Isso. Você precisa tomar cuidado com o ciclo da forragem porque ele é mais curto. Então, quando a gente vai falar de adubação em Tifton, por exemplo, né, é importante, se você está mudando o sistema de manejo, você observar para não perder esse ponto, tá? Tanto da taxa de lotação e tudo mais. Agora, a sua pergunta entre fazer 2 adubações no ano, como eu disse, tudo depende. Não é o recomendado. E outra, eu não sei onde você mora no Brasil, né? Mas aqui no estado de São Paulo, fazer adubação no inverno, você pode até fazer um período seco, mas a gente começa a perder um pouco, né? Fazer uma adubação antes do inverno em Tifton, a gente começa a perder potencial produtivo, aí já seria interessante até entrar com uma pastagem de inverno, com uma aveia, com azevém, por exemplo. Agora, se você é de uma região quente, você pode fazer, porque o inverno e o verão não vai ter tanta diferença, vai ser chuvoso, né? De repente você é de uma região norte, aí alguma coisa que chova o ano inteiro, daí tudo bem você fazer nesse sentido. Agora, uma coisa eu digo, quanto mais você parcelar a sua adubação, mais sucesso você vai ter no manejo de pastagem, mais controle você vai conseguir ter do manejo da pastagem no que tange aí a taxa de lotação animal, que é super importante. Principalmente o Tifton, né, que tem a exigência altíssima de Pois é, nitrogênio, entre outras coisas. Ó, o exato. Neres perguntou, eu acho que essa pergunta se encaixa mais na correção, se o calcário líquido funciona. Nossa, isso aí é polêmica também, hein? Essa é polêmica. Ó, como que ele chama? O Neres? É, Ô, Neres, cara, eu nunca tive oportunidade de trabalhar com calcário líquido, tá? O que eu tenho da minha experiência, assim, com calcário líquido é quase zero, mas o que eu vejo
é muita gente realmente crucificando esse tipo de insumo, né? Então, assim, só defende quem vende. Eu ouvi muito disso. Eu já vi alguns trabalhos que mostram um potencial de neutralização de acidez, né? Principalmente quando a gente fala de hidróxido de cálcio, por exemplo, ele tem potencial, porque quando a gente trabalha em casa de vegetação, você vai fazer uma experimentação em casa de vegetação, por exemplo, você precisa fazer uma correção mais rápida, é comum usar, né? O hidróxido de cálcio para fazer a correção desse solo, para você conseguir uma correção em 15, 20 dias para fazer um experimento. Então funciona. Agora no campo, eu não tive esse contato para saber o efeito residual disso de fato e saber também o custo de fazer um tipo de operação com calcário líquido, tá? Eu sei que tem muita gente que defende, tem muita gente que odeia, mas eu vou ficar em cima do muro hoje porque eu não quero me comprometer aqui. Tranquilo. O Harley, de novo, ele fez um comentário que ele trabalha com venda de fertilizante e o que ele vê no campo é que alguns colegas não posicionam o produto na hora certa, que eles querem apenas vender. Pois é, Harley, cara, é o que acontece, infelizmente, né? Mas, como eu falei, esse tipo de situação tende a não ser um relacionamento duradouro, né? Porque o acesso à informação está aumentando. Então, uma hora ou outra, esse produtor que recebeu, de repente, um posicionamento errado, porque não teve uma preocupação em dar uma assistência correta na hora de usar o insumo, no caso o adubo, ele, uma hora ou outra, ele vai ter contato com vizinhos, com colegas, ele vai ter contato com gente que está tendo resultado diferente do dele, com a informação. Então, a tendência é que quem trabalha com vendas e trabalha de uma forma honesta, uma forma de focar no resultado, para criar um relacionamento com o produtor, vai conseguir vender muito mais, porque vai vender para ele sempre, né? E, inclusive, isso é super importante para quem trabalha com vendas. Criar relacionamento é super importante. Bom, Diego, o nosso tempo está acabando, eu acho que a gente tem uns 3 minutos ainda. E para o Instagram não derrubar na nossa cara, né? Como já aconteceu nas outras lives nossas. Queria agradecer a sua presença, a facilidade com que você explica, você tem uma didática muito boa para explicar qualquer assunto, assim como a Júlia falou, que você ajuda muito a gente nas matérias. E agradecer sua disponibilidade por estar aqui trocando ideia com a gente e transmitindo conteúdo de qualidade para a gente. Bom, Raquel, muito obrigado. Agradeço demais o convite de todo mundo do grupo de extensão de pastagens também e produção animal da Unesp. É uma honra estar falando aí com o pessoal da Unesp, porque pô, me formei aí e sempre que eu posso, né? Faz tempo que eu não vou para Botucatu, né? Mas sempre que possível retornar e participar junto com os colegas. É um prazer imenso. E agradeço muito o pessoal que participou aí, colocou sua experiência, trocou conhecimentos. Aprendi muito com vocês hoje também. É uma honra estar participando. É isso aí, fico à disposição para quando precisar também. E quem tiver mais dúvidas e às vezes pensou, putz, esqueci de perguntar aquilo lá, pode mandar para mim que depois a gente troca uma ideia. Beleza? Obrigadão, viu, Raquel? Foi um prazer estar aí. Gostei bastante do nosso bate-papo. E para quem não conhece, Instagram, canal no YouTube, Agro de Respeito, conteúdo de qualidade de maneira simplificada. Valeu, ó. Tratar para marketing já, hein? Não, gostei. E, ó, galera, a conta que eu falei, às vezes fica difícil de explicar sem mostrar os números aqui, a conta do nitrogênio, entra lá no Agro de Respeito, procura por adubação nitrogenada em pastagem, que eu dou umas dicas bacanas lá, mostro alguns slides e tal, fica mais claro. Beleza? Vai lá conhecer quem não conhece ainda. Fica o convite. Então. Muito obrigada, Diego. Valeu, Raquel. Boa noite aí. Boa noite, até mais.